Dando continuidade, então, agora acredito que nós temos a elaboração de 4 tipos de questões e, e agora vamos ao que interessa, né? Como que a gente vai botar para funcionar um questionário, tá? Então, eu vou apresentar aqui na tela, a partir do princípio, tá? Da nossa página no Moodle Grupos, e vamos configurar o questionário. Agora é configuração do questionário. Então, eu estou aqui na página do Moodle Grupos. Está aqui como desativar a edição, tá? Então, geralmente a gente entra no Moodle, ele vai estar dessa forma. Então, ativar a edição. Então, nesse modo, eu posso fazer o que eu bem entender aqui nessa página. Eu vou lá no tópico onde nós estamos do dia de hoje, 17/7, e vou elaborar um questionário, tá? Então, vamos aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Vamos procurar aqui por um questionário. Cuidado para vocês não se confundirem questionário com tarefa, tá? Olha o formato do símbolo. Então, eu vou em questionário. Adicionar. Logo em seguida, ele já me manda para essa página aqui, ó, adicionando um novo questionário, nesse tópico aqui. Então, temos aqui nome. Qual o nome do questionário? Vou colocar aqui, vou botar uma avaliação, nome avaliação. E vou fazer, no final eu vou colocar algumas questões, só para a gente visualizar como é que fica. Aqui, essa descrição, você opta por colocar. Eu vou colocar aqui, vamos testar os conhecimentos. Conhecimentos. Isso aqui você pode optar ou não por aparecer ali na página do curso. Vou deixar aparecendo. Agora que é o interessante, tá, gente? Ó, o nome é obrigatório, tá? Tem que ser obrigatório. A descrição é optativa. Aqui que é o interessante, nesse tópico aqui, ó, duração. Aqui que você, como professor, vai elaborar o tempo de abertura, ou melhor, quando que você vai abrir esse questionário para o aluno ter acesso, quando que ele vai encerrar o questionário encerra automaticamente, e o limite de tempo. Para tudo isso funcionar, você tem que habilitar. Então, vou habilitar aqui, e aí eu vou colocar aqui rapidamente, hoje, 17 de julho, e vou colocar para logo mais, se der tempo, a gente resolve rapidamente. Vai abrir vou botar um pouquinho. Aqui, 15h20. E vou habilitar o encerramento. Encerramento eu vou colocar para 16h45, 15h45, às 3h45, tá? Então, essa duração é importante até para o desenvolvimento das outras configurações, tá? Tempo limite, eu vou dar um tempo limite. Nesse tempo que o aluno tiver aqui, da abertura ao encerramento, eu vou dar um tempo de 10 minutos para ele resolver o questionário. Tá? Então, ele tem 10 minutos, ele pode abrir às 15h20 exatamente, e às 15h30 vai fechar para ele, porque acabou o tempo dele. Tá? Aqui, ó, quando o tempo expirar, o que vai acontecer? Você pode optar por ele que tem que clicar para enviar. Então, tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire, ou elas não serão contabilizadas. Eu acho que foi uma pergunta ali no chat. Então, ao terminar, ele tem que clicar para finalizar enviar. É uma responsabilidade dele. Ou, se você não quer deixar ele responsável por isso, você opta por as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Eu vou deixar uma responsabilidade com um aluno, tá? Ele deve clicar e ao finalizar. E também existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, tá? Mas ele vai terminou, não enviou, mas ele não vai mais poder modificar as questões, tá? Então, eu vou deixar nessa terceira opção. Pois não? Pode voltar diferenciar a questão do tempo ali, o pessoal está se confundindo, são coisas diferentes, tá? Duração? Isso, na duração e limite de tempo. Então, se o professor Eros vai tentar colocar isso aí de uma forma que é um pouquinho diferente a situação aí, tá? Uma coisa é o tempo que vai ficar disponível,
E a outra coisa é o tempo que ele vai realizar. Isso. Então, ó, por exemplo, ó, se eu abrir um questionário hoje e encerrar esse questionário amanhã, esse tempo aqui vai ficar aberto o questionário para todos visualizarem. Então, por exemplo, alguém pensa dessa forma: ah, não vou resolver esse questionário hoje, vou resolver amanhã. Ele tem tempo para isso? Tem, porque está aberto, o questionário está aberto nesse período, ó, do dia 17 até o dia 18, das 3h20 de hoje até as 3h40 do dia de amanhã. Nesse período de tempo, ele vai ter apenas 10 minutos para a resolução. Ou seja, se daqui às 18 horas ele abre o questionário, às 18h10 acabou o tempo dele. Ele só vai ter uma tentativa, se eu optar por isso. Certo? Então, eu dou uma tentativa para ele, ele vai ter que estar seguro de que ele vai ter que resolver esse questionário. Senão ele vai perder a tentativa. Certo? Ok, Aí, muito. obrigado. Tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire. Então, essa é a responsabilidade dele. Ele deve clicar. Esse tempo de duração aqui é bastante importante para os tópicos que eu vou demonstrar depois. Nota. A nota está diretamente relacionada com a configuração do livro de notas. Então, categorias de notas eu vou deixar aqui como não categorizado, tá? Como a gente não categorizou e não é objetivo do curso configuração do livro de notas, não vamos falar sobre isso. Nem nota para aprovação. Agora, no tópico notas, o que é importante é tentativas permitidas. Se você, como professor, quer dar apenas uma tentativa, não esqueça de habilitar isso, porque, por padrão, o Moodle já deixa como ilimitado. Ou seja, se ele tiver uma chance, ele vai poder lá voltar, tentar de novo, tentar outra, e assim sucessivamente. Então, eu, por opção minha, eu deixo apenas uma tentativa. Tá? Então, durante esse tempo aqui, que está aberto, ele tem 10 minutos para apenas uma tentativa. Perdeu essa tentativa, acabou. Se por acaso você der duas tentativas, você pode modificar aqui o método de avaliação. Tá? Layout, no tópico layout. Então, lembrem que nós estamos falando do questionário, como que o aluno vai visualizar isso na página que ele está navegando. Então, vamos pensar o seguinte, ele está numa página e você quer que apareça uma questão por página. Então, fica dessa forma aqui. Então, cada página aparece uma questão. O questionário que vocês resolveram estava nesse formato. Então, você deveria clicar para ir para a próxima e abrir outra página e você ia navegando para as próximas. Você pode optar para colocar todas as questões numa página só. Você pode optar por duas, você que sabe. Eu vou manter com cada questão em cada página. Em mostrar mais, você pode modificar aqui se o aluno pode ir de uma questão para outra e voltar, ir e voltar. Então, imaginemos que ele fez a questão 1, está em dúvida, vai deixar para depois, vai lá para o final e volta para a número 1 novamente. Então, é um método de navegação livre. Ou, se você opta por que ele seja obrigatoriamente, faça sequencialmente. Aí você habilita aqui sequencial. Manter livre eu acho que é mais sensato. Então, ele pode ir e voltar nas questões. A partir do momento que você bota sequencial, e obrigatoriamente ele deve assinalar para ir para a próxima página, senão não vai. Comportamento da questão. Aqui, ó. A gente está falando do questionário, mas eu acho que por problema de tradução, esse misturar entre as questões é misturar as alternativas das questões que, porventura, você utilize. Por exemplo, se você utiliza um questionário que tem questões de múltipla escolha ou de associação, ele vai misturar as alternativas dentro da questão. Tá? Eu vou clicar aqui na interrogação para ficar mais claro. Ó. Se habilitada, as partes que compõem cada questão serão embaralhadas, as partes, tá? Aleatoriamente toda vez que um estudante realizar uma tentativa, desde que essa opção também esteja ativada nas configurações da questão. Essa configuração se aplica apenas às questões com várias partes, como questões de múltipla escolha ou de associação. Então, se você quer que embaralhe as alternativas, você tem que deixar habilitado aqui como sim.
Próxima parte aqui do tópico, comportamento da questão, é como se comportam as questões. Aqui tem várias opções. Por falta de tempo, eu vou dar ênfase a dois feedbacks, tá? São formas de retorno que o aluno vai ter. O que é mais interessante aqui para uma avaliação vai ser o feedback adiado. Quando você opta pelo feedback adiado, você tem que lembrar que você colocou um tempo de duração aqui, tá? Ou seja, o retorno que o aluno vai ter sobre todo esse questionário vai ser depois do encerramento do questionário. Ou seja, ele termina o questionário dele, envia, ele não vai ter a nota naquele horário, naquele momento. Ele vai ter a nota, acertos e erros, ou outros feedbacks, só depois do término, ou seja, do encerramento aqui que você habilitou, ó, só depois do dia 18 de julho, às 3h41, ele vai ter as informações de retorno. Que retornos são esses, Edson? Então, esses retornos aqui, o feedback adiado, está diretamente associado às opções de revisão. Aqui tem várias opções. Eu vou ser o mais pragmático possível, porque aqui tem bastante opções, tá? Então, imagine que você quer fazer uma avaliação e que o aluno vai ter que obedecer aquele prazo, e naquele prazo, um determinado tempo. Fechou, terminou. E aí, depois de terminado, ele vai ter as informações de nota, de acertos e erros. Aqui, ó. Então, o feedback está adiado, e depois do fechamento do questionário, o aluno vai ter como navegar e visualizar a tentativa que ele fez, os acertos e erros, a nota dele e alguns feedbacks, feedback específico, feedback geral e feedback final, e a resposta correta. Ah, mas isso é obrigatório? Não, você que escolhe. Ah, por exemplo, eu não quero que ele saiba os acertos e os erros. Eu não quero que ele saiba a resposta correta. Então, você que habilita isso. Você, como professor, tem essa possibilidade. Eu já deixo tudo habilitado para ele ter o feedback total de todas as questões, inclusive de um feedback final do questionário. Deixa eu explicar rapidamente quais a diferença entre esses feedbacks aqui, ó. Esse feedback específico é aquele feedback específico que eu mostrei para vocês quando eu estava elaborando a questão de múltipla escolha. Quando eu falei, olha, esse é o feedback específico, que é uma informação a mais na alternativa, tá? Então, se você coloca lá uma alternativa, essa alternativa está errada, você vai dizer o porquê que aquela alternativa está errada, você está habilitando aqui, ó, feedback específico. Feedback geral. O feedback geral é sobre a questão. Você quer que o aluno visualize o feedback geral da questão específica? Então, é aqui. Resposta correta, qual é a resposta correta da alternativa, ou da questão, desculpa. E o feedback final é do questionário inteiro, ou da prova. Eu já vou configurar mais embaixo aqui nessa página. Você pode manter ou não. Então, você escolhe aqui, tá? Outro feedback, que também é bastante utilizado, mas aí é para outras funções, é o feedback imediato. Imagine que você quer soltar algumas questões para o aluno exercitar. Aí você coloca como feedback imediato, tá? No feedback imediato vai dar as seguintes opções. Vai abrir aqui, ó. Vou voltar aqui e vou botar em adiado, ó. Quando eu deixo no adiado, aqui em opções de revisão, durante a tentativa ele não é possível habilitar, ó. Veja que eu passo o cursor sobre os quadradinhos e aparece uma janelinha ali proibindo, ou seja, fica desabilitado durante a tentativa. Por quê? Porque o retorno é adiado, não tem sentido deixar durante a tentativa algum feedback. Então, eu vou habilitar aqui como feedback imediato, vai habilitar todos eles aqui, ó. Tá? O que que significa isso? Significa que durante a tentativa dele, o aluno vai conseguir, obviamente, ver a tentativa dele. Depois que ele clicou e verificar, ele vai ver se ele acertou ou errou, vai ver a nota da questão e a nota do questionário ao finalizar o questionário, o feedback específico, se você optar por colocar, o feedback geral e a resposta correta. Tá? Então, essa aqui é uma forma de exercitar, vou botar uma questão lá para eles exercitarem, aí ele vai saber já as informações dessa questão. Todas essas informações serão habilitadas caso você escolha. Eu Professor vou Aero, manter aqui, opa, pois não? tinha, está saindo aqui
O aluno, então, pode fotografar o feedback e repassar para os outros? Infelizmente ele pode, né? A gente não consegue, de toda forma, controlar isso. Então, é uma forma que ele consegue retirar essas informações e repassar. É verdade, tá? Mas o Então, feedback ficar somente para depois que todos concluíram. aí não, porque aqui está como feedback adiado, certo? Aí ele Isso. não consegue. Exatamente. Então, o interessante do feedback adiado é que os outros alunos não terão informação alguma enquanto não terminar esse tempo aqui, ó. Encerramento do questionário. Enquanto não encerrar, não chegar nesse dia, nessa data e nesse horário, ninguém vai ter essas informações aqui, ó, de acertos e respostas corretas. Nada. Aí ele vai ter que esperar o horário do fechamento do questionário, tá? Ou seja, o feedback adiado ele só vai aparecer depois que todos fizeram a avaliação. Exatamente. Exatamente. Uhum. Continuando aqui, então, ó, relembrando aqui, no comportamento da questão, como se comportam as questões está diretamente relacionado com opções de revisão. Não adianta você vir aqui colocar feedback adiado e deixar habilitado todo o resto. Tá? Então, após a tentativa, você deixar habilitado, vai aparecer essas informações aparecerão. Tá? Então, mantenham. Não vem o caso eu explicar o após a tentativa ou mais tarde que para outro curso, um pouco mais demorado. Mas para uma prova já é o suficiente essa explanação aqui. Aparência não é necessário, tá? Vai aparecer a carinha do aluno, não é necessário, tá? Restrições extras nas tentativas também não é necessário, tá? Pensando numa prática pedagógica aí, numa prova. Feedback geral, eu gostaria de mostrar para vocês. Esse feedback geral, vejam que se confunde os nomes. Ó, aqui está feedback geral e aqui tem um feedback geral. Por problemas de tradução, esse feedback geral que eu estou mostrando aqui no cursor, esse feedback geral é da questão em si. O feedback geral que nós vamos configurar agora é esse feedback aqui, ó, feedback final. Tá? Então, dentro da configuração do questionário, o feedback final é esse feedback geral aqui do questionário. Para que serve esse feedback geral? É quando você termina a prova e você quer dar fazer algum comentário para a nota do aluno. Tá? Então, imagine que o aluno tire entre 90% a 100%, ou seja, entre 9 e 10. Você vai dar um elogio para ele, né? Vai botar lá, parabéns. Tá? Então, você coloca um comentário sobre a nota dele. Vejam que isso é delimitado por uma faixa que você bem entender. Então, eu coloquei aqui entre 9 e 10, eu vou dar uma informação de parabéns. Outra coisa, se você optar por colocar o feedback geral ou feedback final, lembrem-se que você vai ter que optar aqui entre um valor entre 0 e 100 e o símbolo porcentagem, senão ele não aceita. Continuando aqui, ó, eu vou colocar mais algumas opções, eu vou botar mais uma opção só aqui, só para a gente visualizar, entre 0 e 80, entre 0 e 90, eu vou dizer aqui, conseguiu terminar. Conseguiu terminar. Professor exigente. Tá? Quero aluno que tenha nota entre 9 e 10. Entre 0 e 90, conseguiu terminar. Então, essa informação, todo aluno que tirar uma nota entre 0 e 9, ou seja, entre 0 e 90% da nota, ele vai ter essa informação no final. Bom, ele pode pode colocar outras informações nessa caixa aqui. Pode colocar um vídeo, pode colocar uma imagem, pode fazer qualquer coisa. Tem uma configuração na formato de HTML aqui, você tem todo esse menu aqui para fazer o que você bem entender. Então, isso aqui é chamado de feedback final, embora seja chamado de feedback geral aqui. Tá? Isso aqui é do questionário, isso vai aparecer do questionário. Você pode colocar mais alguns campos aqui para colocar mais algumas informações e dividir por faixa de notas, você que opta.
Mais embaixo aqui, tópicos, configuração de comuns de módulos, também não é necessário. O que eu acho interessante aqui mostrar para vocês rapidamente é restringir acesso. Caso você tenha um aluno que perdeu a prova, a famosa segunda chamada, ou recuperação, REC, sei lá, como se chama no momento, você tem como fazer uma prova específica para ele, aquela prova mais especial, e adicionar uma restrição para esse aluno, tá? Como que eu posso adicionar uma restrição? Você que escolhe a restrição. Se você quer adicionar uma restrição pelo perfil do aluno, o mais fácil é aqui, perfil do aluno, e aí essa restrição deve ser cumprida com essa condição aqui, ó. Estudante deve combinar com a seguinte restrição. O campo de perfil de usuário, vou colocar aqui nome dele, tá? Então, imagine que tem um nome, o campo de perfil do usuário, nome, é igual a Eros. É difícil, acho, ter outro Eros na mesma turma. E aí o Eros vai conseguir visualizar lá na página inicial, onde está o questionário, vai aparecer lá uma informação, uma mensagem. Você é o Eros? Clique aqui. E aí ele vai ser redirecionado para esse questionário. Tá? Mas não vem ao caso aqui. Então, você tem essa opção aqui também de restringir acesso, que é interessante para alguns alunos. Conclusão de atividade não é necessário, isso aqui aparece só para o Moodle Grupos, no Moodle presencial não aparece, embora você possa configurar, tá? Marcadores também não é necessário, e competências. Fechou? Vou salvar e mostrar. Nunca esqueçam disso. Salvar e mostrar vai retornar lá para aquela página onde eu posso adicionar questões, tá? E aí agora que vem a parte, né? Configuramos todo o questionário. Tempo, ó, o tempo está aqui, ó. Este questionário será aberto sexta-feira, 17 de julho, às 3h20, e será fechado sábado, 18 de julho, às 3h40. Você tem, no máximo, 10 minutos para resolver. Vou editar questionário, vou colocar umas 2 questões para visualizar como que a gente adiciona. Então, ó, entra lá naquela página de editando questionário. Tá? Então, agora eu vou construir uma prova. Tá? Como que eu vou fazer essa avaliação? Vejam aqui do lado direito tem adicionar. Em adicionar, eu vou colocar, já que a gente tem questões do banco de questões, vou adicionar uma questão do banco de questões. Agora que vem aquele link do início do banco de questões, como que a gente vai fazer esse questionário? Vou adicionar do banco de questões. Então, vejam, aparece todas as questões aqui, está aqui a categoria PAI, eu vou nas categorias que nós fizemos hoje, ó, aparece aqui, ó, por isso que a professora Ana Karina insistiu, vamos mostrar isso que é interessante, porque fica organizado. Então, no tópico 2 tem 2 questões. Então, vou colocar aqui, vou pegar 2 questões, uma questão no tópico 2, é sobre rótulo, bem isso que eu quero colocar. Vou habilitar aqui, habilitei, e vou adicionar perguntas selecionadas para o quiz. Eu posso habilitar outra? Pode. Tá? Então, pode adicionar todas, se você quiser. Eu quero adicionar só aquela ali. Vou adicionar pergunta selecionada para o quiz. Selecionei a primeira questão. Está aqui, ó. Quer visualizar a questão? Vai aqui na lupa. Vou visualizar rapidamente. Aqui a questão. É aquela questão que eu elaborei para vocês. Tá? Então, você pode visualizar, pode testar a questão, e você vê o que vai acontecer, ó, ficou aqui, tem alguma informação que deve ser configurada para que ele apareça aqui os feedbacks, tá? Isso não tem problema nesse momento. Vou adicionar outra questão do banco de questões. Vou agora adicionar do tópico 3. Vou adicionar aqui a de associação. Adicionar perguntas selecionadas para o quiz. Fechou. Temos um questionário com 2 questões. Ah, Eros, mas eu não quero adicionar questões do banco de questões, eu quero fazer uma questão dentro desse questionário aqui. Eu posso? Pode. Então, você pode vir aqui, ó, em adicionar uma nova questão. E aí você vai construir essa questão aqui dentro desse questionário. Você vai lá para aquela paginazinha, onde tem todas as opções de questões, você vai escolher qual questão, que tipo de questão você quer. Vai adicionar e vai configurar a questão.
E aí a questão vai aparecer também nesse formato aqui, tá? O que é interessante aqui, gente, tem algumas coisas importantes. Primeiro, você quer pontuar, né? Se você quer fazer uma prova, uma avaliação, você tem que colocar pontuação para as questões. Aqui do lado direito, ó, tem um lapisinho, clicando aqui, você vai colocar o quanto vai valer essa questão. Vou colocar 5. E vejam que está aparecendo aqui, ó, ESC para cancelar e Enter para acabar. Então, eu vou digitar 5 e vou clicar em Enter. Tá? Então, não esqueçam, vou colocar aqui também 5. Para que ele habilite o valor ali, você tem que clicar em Enter. Não adianta você querer mudar, por exemplo, eu vou querer mudar aqui novamente, vou botar 4 e vou clicar fora. Não vai. Você tem que clicar em Enter. Fechou. Então, eu tenho aqui duas questões com 5 pontos, que totaliza 10 minha prova. Tá? Então, é isso. A nossa prática é essa, geralmente é essa, uma prova de 0 a 10. O que é interessante aqui também, que eu gostaria de enfatizar, é aqui, ó, misturar as questões. Aqui é o pulo do gato. Você tem como inibir o que o aluno ou o que os alunos podem trocar de informações, ou melhor, diminuir, né, essa possibilidade de troca de informações. Quando você clica aqui em misturar as questões, eu consigo variar as questões aqui entre alunos. Imagina que eu tenho uma prova, aí, um questionário com 10 questões. Essas ordens serão todas aleatórias para os alunos. Tá? Nesse símbolo aqui, eu tenho como remover a quebra de página. Eu posso colocar, tirar a quebra de página. Ó, ficou só numa página agora. Essas duas questões aparecem numa única página. Posso colocar uma quebra de página. Ou seja, o aluno vai navegar de página em página. Tá? Essa nota máxima aqui já vem por padrão, tá? Não é preciso mudar, você que sabe, eu quero fazer uma atividade que valha 5 pontos, aí você vai colocar aqui 5. Lembrando que o somatório da pontuação, ou das pontuações das questões, deve ser o máximo do máximo aqui da nota. E aí, o que mais eu posso mostrar aqui para vocês é que o nosso questionário está praticamente pronto. Agora a gente pode visualizar esse questionário, como que vai aparecer. Então, terminei o questionário. 2 questões é o suficiente? Para isso, é o suficiente. Aí você vem aqui embaixo, ó, eu estou aqui, ó, para quem talvez esteja muito rápido, deixa eu dar uma respirada. Eu estou editando o questionário, botei 2 questões, e eu quero ver como que ficou o produto agora. Vou descer aqui, ó, descendo na minha página, do lado esquerdo, sempre vai ter, se você estiver trabalhando dentro do questionário, sempre vai ter essa caixa aqui, ó, esse bloco, a administração do questionário. Dentro do bloco administração do questionário, você pode editar as configurações, voltar lá novamente para editar tempo, limite de tempo, feedbacks, etc. e tal. Aqui, em editar questionário, você vai entrar novamente nessa página que nós estamos. E visualização prévia, eu quero visualizar como que esse questionário vai ficar. Vou clicar aqui para a gente visualizar. Então, ó, questionário com limite de tempo, vou iniciar a tentativa para ver como é que fica. Eu, como professor, eu tenho essa possibilidade. Vejam, ó, o tempo já correndo. É isso que vocês viram no início da aula, ó. Tem um cronômetro em ordem decrescente, correndo aqui. As 2 questões que nós colocamos, elas são navegáveis de forma livre, então eu posso ir para a questão 2, posso voltar para a questão 1, se tivesse mais questões eu poderia ir para outras questões, e eu vou resolver rapidamente para ver o que acontece. Vou botar aqui idioma, chat, e aí eu vou para a próxima página. Lembram quando eu coloquei lá cada questão em uma página? É isso, ó, o aluno tem que vir aqui, próxima página. E a última questão, elaborar um questionário. E finalizar, tentativa. Ó, vejam que o aluno tem que enviar tudo e terminar. O aluno deve se responsabilizar por isso, porque você optou
Você, como professor, lá nas configurações do questionário, deixou esse link aberto lá numa das configurações, enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar, ele dá duas chances, e aqui está, ele consegue visualizar a tentativa dele, ó. Por que que ele não está conseguindo visualizar, ou por que que ele não consegue visualizar a pontuação? Por causa do tempo, tá? Então, ele não vai conseguir visualizar isso, porque o tempo está determinado para outro momento, tá? Terminar a revisão. Então, aparece aqui esse resumo das tentativas, e quando finalizar o tempo, vai aparecer, depois o professor Alfredo vai mostrar o relatório, vai aparecer as informações aqui de tentativas, quantos alunos fizeram, e ele vai gerar o relatório para saber como você, professor, vai visualizar o relatório e as notas dos alunos. Certo, pessoal? Passo a bola aí para o próximo, por gentileza.